Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago, sou um dos pastores aqui da Ensejec Botucatu e eu estou com muita alegria no meu coração. Eu gostaria de anunciar para vocês que nós vamos começar um quadro novo para o YouTube aqui da Ensejec, né? É um quadro que se chama Além do Púlpito. Deus colocou no nosso coração que nós precisamos nos aproximar de vocês com palavras, com atitudes, temos proximidade de todos, né? Então Deus colocou no nosso coração esse quadro. E nós esperamos que esse quadro fale muito no seu coração. E nós vamos começar uma série de palavras dentro desse quadro. E o tema dessa nova série, que nós começaremos agora, se chama Os Improváveis. Assim como na palavra do Senhor, na Bíblia, existem tantos homens e mulheres que se consideravam improváveis e foram tremendamente usados pelo Senhor. Assim somos nós também. E o Senhor quer usar a cada um de nós do jeitinho que nós somos. Então nós vamos começar essa série e toda quinta-feira às 19 horas sairá uma palavra no YouTube e a gente gostaria de convidar vocês para que nos acompanhassem nisso, para que vocês comentassem, curtissem, se vocês tivessem sugestões, opiniões, vocês pudessem compartilhar conosco, interagir conosco nessa série de palavras, tá bom? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Então vamos para a nossa primeira palavra dessa série, né? Vocês verão aqui, todos os pastores da nossa igreja passarão por aqui, sentarão aqui e trarão uma palavra para o coração de vocês sobre esse mesmo tema, né? Sobre os improváveis nesse nosso quadro. E eu gostaria de começar nessa noite falar um pouquinho sobre o profeta Amós, né? Que assim como nós, ele se achava uma pessoa improvável, mas foi tremendamente usado por Deus. E é assim que Deus faz. Deus não usa, né, os capacitados, Deus capacita aqueles que têm o coração disponíveis para serem usados por Ele. Deus quer trabalhar no seu coração, Deus quer trabalhar no meu coração, Deus quer te usar e Deus quer me usar. Ele só procura pessoas com os corações disponíveis para serem usados, assim como o profeta Amós. Eu gostaria de ler com vocês lá no livro de Amós, no capítulo 7, versículos 14 e 15, que diz assim: Então respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Então nós estamos falando aqui de um homem simples, né? Um homem trabalhador que não tinha pretensões de ser usado por Deus e nem se achava capacitado para ser usado por Deus. Mas mesmo assim o Senhor olhou aquele coração, o Senhor esquadrinhou aquele coração e viu a disposição no coração dele. Assim como nós também. Talvez você se ache incapaz, talvez você não tenha forças, talvez você se ache o menor da sua casa ou da sua família, assim como foi com Davi. Mas Deus procura corações disponíveis para serem usados. E Deus quer usar a sua vida assim como usou, né, a vida do profeta Amós. Amós era um homem simples, sem posição religiosa e sem nenhum reconhecimento humano. Mas ele tinha o principal. O Senhor conhecia o coração de Amós. O Senhor sabia quem era Amós no mais íntimo. Mesmo assim, Deus o chamou, né? Mesmo sendo um homem simples, um homem do campo, um homem trabalhador, um homem sem pretensão nenhuma, Deus o chamou para profetizar e foi um momento muito importante naquela época para aquela nação. Ele foi um homem tremendamente usado por Deus, mesmo sem ter muito conhecimento, mesmo sem ter uma bagagem. Ele não tinha teologia, ele não tinha estudos, ele não tocava nada, ele não cantava nada, ele era um homem simples, mas foi tremendamente usado por Deus. E o Senhor também gostaria de usar a minha vida e a sua vida. Ele só te faz uma pergunta nessa noite: como está o teu coração? Seu coração está disponível para mim? Essa é a pergunta que o Senhor te faz nessa noite. Você tem o seu coração aberto para ser usado pelo Senhor?
Ele te faz essa pergunta, ele me faz essa pergunta nessa noite, porque o desejo dele é nos usar. Deus não procura aparência, Deus não procura currículo, Deus não olha status, Deus não olha nada disso. Deus só procura um coração disponível. Acho que quantas vezes eu já falei sobre o coração disponível, né? Mas é isso que Deus procura. Deus quer esquadrinhar o seu coração, Deus quer transformar a sua vida, Deus quer transformar a sua casa, Deus quer transformar a sua família através de você, através de mim. Somos nós que o Senhor quer usar nessa noite. Que você possa abrir o teu coração para essa palavra, que você possa abrir o teu coração, o teu entendimento, para que Deus possa fazer a obra através de você, aonde você estiver, do jeitinho que você estiver. Como eu falei, não importa, né, as circunstâncias que você está vivendo, ou status, ou currículo, nada disso importa para o Senhor. O Senhor só se importa com o seu coração, né? E Deus chama pessoas improváveis, como chamou Amós, né? Ele diz lá no versículo 14: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros, né? Um homem simples, né? Um homem que não esperava por isso, mas mesmo assim o Senhor foi lá e olhou para o coração dele e falou: não, eu quero te usar, na sua simplicidade eu vou te usar e eu vou trabalhar na nação através da sua vida. Em 1 Coríntios 1:27 diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Muitas vezes nós nos colocamos nesse lugar, né, de pequenos, frágeis, incapazes. Mas a palavra do Senhor diz que quando nós estamos fracos, aí sim que nós somos fortes. Porque não é a minha força, não é a sua força, é a força do Senhor em nossas vidas, né? E Deus usa as coisas loucas, as coisas pequenas, as coisas incapazes. Deus usa as pessoas pequenas, as pessoas frágeis, as pessoas incapazes para impactar uma nação toda. Deus quer nos usar para impactar o nosso meio, Deus quer nos usar para impactar a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, ou até mesmo a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Eu não sei quais são os planos que o Senhor tem para a sua vida, mas Ele só te pede nessa noite para que você abra o teu coração para Ele, para que você entregue o seu coração a Ele, né? Deus usa pessoas simples, né? Deus usa principalmente aquelas que estão disponíveis. Não adianta nós sermos capacitados, estudados, teólogos, né? Temos doutorado, mestrado, pós-graduação, se o nosso coração não está disponível para Ele. Nós precisamos estar com os corações disponíveis. E o chamado não depende de uma posição humana ou eu querer que a pessoa faça. Não, o chamado vem de Deus, né? Não é uma imposição humana, não é uma imposição minha, não é uma imposição de nenhum profeta, não é uma imposição de nenhum apóstolo, não é uma imposição de nenhum pastor. É algo que vem de Deus e vem direto para o seu coração, vem direto para a sua alma, para o seu chamado. Deus tem um chamado específico para cada um de vocês. Deus tem uma obra e Deus tem um propósito específico para cada um de vocês, para vocês serem usados da maneira que Ele gostaria que vocês fossem usados, do jeitinho que vocês são, né? Então, o primeiro ponto, Deus chama pessoas improváveis. O segundo, Deus tira do anonimato para o propósito. Amós estava escondidinho lá atrás do gado, Amós estava trabalhando na lavoura, Amós estava lá tranquilinho, e Deus tirou ele, né, do anonimato. Deus tirou ele de trás das malhadas e trouxe para frente, para um propósito, para ser usado por Deus. Talvez ele nunca sonhou com isso, talvez ele nunca orou por isso, mas Deus tinha um propósito na vida de Amós, e Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para a minha vida, e Ele quer nos usar.
Somos nós, muitas vezes, que não estamos disponíveis para sermos usados. Talvez a obra seja na sua casa, ou talvez a obra seja nessa nação. Deus só precisa que você entenda que você precisa deixar o seu coração à disposição dele nesse momento. Eu não sei se você está assistindo de manhã, à tarde ou à noite, mas no momento que você estiver assistindo esse vídeo, você possa fazer uma entrega pessoal ao Senhor do seu coração e deixar o seu coração disponível para Ele, para ser usado, né? Para que você possa primeiro ser transformado por Ele e depois ser usado pelo Senhor, para o propósito que Ele tem para a sua vida. E Ele tem um plano e um propósito direcionado para você. Você não está nessa terra aqui à toa, você não está passando aqui à toa. Você foi escolhido, você foi separado por Deus, você foi criado por Deus para um propósito. Você tem uma identidade, talvez você não descobriu qual é essa identidade sua e qual é o seu propósito. Mas nessa noite eu te convido, nessa tarde ou nessa manhã, não sei qual horário você está assistindo, eu te convido para você fazer uma entrega pessoal para Deus, para que você conheça qual é a sua identidade em Deus e qual é o propósito que Ele tem para a sua vida. E eu vou para um próximo ponto aqui, ó, que Deus capacita quem Ele chama. Amós não tinha estudo, Amós não trabalhava com os religiosos da época, Amós não participava de nada disso. E Deus capacitou Amós para aquele momento, para aquele trabalho, para aquela obra. Então nós não podemos nos apegar em quem nós somos ou o nosso passado. Eu sofri, você não sabe, Tiago, o que eu passei. Tiago, você não sabe quanto foi difícil a minha vida. Eu não sei, mas o Senhor te chama para o presente e para o futuro. Ele entrega agora nas tuas mãos algo precioso e pede para que você segure isso com força e tome posse disso. Ele quer curar as suas feridas, Ele quer transformar a sua vida. Eu vou te falar uma coisa. Você sabe quais são as palavras mais poderosas que existem? São aquelas que são feitas através de feridas que você carrega. As suas feridas são palavras poderosas. Tudo aquilo que você sofreu, aquilo que você viveu, isso é uma palavra poderosa. Isso vai alcançar muitos corações, isso vai alcançar muitas vidas. Então talvez você fale, eu sofri tanto, você não sabe, Tiago, mas talvez Deus permitiu que você passasse por isso, para que hoje você pudesse ajudar outras pessoas, para que hoje você pudesse abrir o seu coração e que outras pessoas recebam a cura através da sua vida, através das cicatrizes que você carrega. Então Deus quer te capacitar para esse momento. E Ele vai te capacitar para esse momento. Amós não tinha formação profética, mas tinha uma direção de Deus. Amós tinha uma direção de Deus. Em Filipenses 4:13 diz assim, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então não tem por que você se diminuir, não tem por que você se rebaixar, não tem por que você se inferiorizar, porque você pode todas as coisas em Cristo Jesus que te fortalece. É o Senhor quem te fortalece, é o Senhor quem te ergue, é o Senhor quem te levanta, é o Senhor quem vai fazer a obra na sua vida. Deus fortalece os inseguros, Deus dá autoridade aos improváveis e Deus dá capacidade para cada um a quem Ele escolhe. E a cada um aqueles que querem ser escolhidos pelo Senhor, Amós era um homem improvável aos olhos do homem, mas foi um homem escolhido por Deus. Talvez você seja uma pessoa improvável à vista dos homens, mas saiba, o Senhor te escolheu, o Senhor quer te usar, o Senhor quer te capacitar para um tempo, para um momento. Talvez esse momento seja agora e Ele te chama, Ele quer usar a sua vida. Não permita que as marcas do seu passado te paralisem. Não permita que as feridas e que as mágoas te deixem para baixo. Não permita que nada disso venha
roubar o propósito de Deus para a sua vida. É o momento de você se levantar agora, de você abrir o seu coração para o Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, me usa. Eu não tenho forças, eu não tenho capacidade, mas eu sei que se eu tiver o meu coração disponível, o Senhor irá me usar e o Senhor trabalhará no meu coração. E você vai ver que as feridas vão fazer parte do seu passado, você vai ver que as dores vão fazer parte do seu passado, vai virar um lindo testemunho. Todas as feridas, todas as dores virarão um lindo testemunho que impactarão a vida de muitas pessoas através de você. É você que o Senhor quer usar. Assim como Amós, o Senhor te chama nesse momento. Eu quero te usar. Seu coração está disponível? Essa é a única pergunta que ele te faz. Então, e não importa se você é jovem, se você é velho, se você é homem, se você é mulher ou se você é uma criança. Não importa, o Senhor quer te usar da maneira que você está agora, né? Aonde você está agora. As pessoas, né? Assim como o livro de Samuel diz, quando Samuel foi ungir a Davi, lá em Samuel 16:7, 1 Samuel 16:7 diz, né, o homem vê o exterior, porém o Senhor está preocupado com o teu coração e Ele conhece o teu coração. Então não importa a idade, não importa o seu trabalho, não importa se você é homem, mulher, jovem, criança, velho, não importa. O Senhor quer te usar do jeitinho que você é, da maneira que você está hoje. Então, o Senhor só te pergunta, você tem o seu coração disponível para mim agora? E Deus, Ele é um Deus, eu sei que o tempo todo está nas mãos de Deus, né? O Kairos está nas mãos de Deus, mas o Senhor tem pressa em te usar. O Senhor tem pressa em te tirar dessa vida. O Senhor tem pressa em curar todas essas feridas que te amarram. O Senhor tem pressa em te curar, para te curar dessas dores que te prendem. O Senhor tem pressa para quê? Para te ver bem, para te ver feliz, para te ver contente, para te ver prosperando, para te ver alcançando novos voos, para te ver feliz, né? É essa a vontade de Deus para a sua vida, né? E quando Deus escolhe alguém, né, o improvável se torna um instrumento de milagres. Então, o Senhor te chama nesse momento para que você se torne, né, um instrumento de milagres na sua vida e na vida de todas as pessoas ao seu redor, né? Que você possa ficar com essa palavra no seu coração, que você possa abrir o seu coração para isso. Que você possa entender que Deus quer usar os improváveis. Os improváveis serão tremendamente usados por Deus. Assim como Amós foi usado, você e eu também seremos usados por Deus. Abra o seu coração para isso, né? Que você faça uma oração aí onde você estiver, nesse momento, que o Senhor te ouve. Não importa onde você está, não importa o que você esteja fazendo. Se você abrir o seu coração para o Senhor agora, o Senhor vai te visitar, o Senhor vai falar com você, e o Senhor vai transformar a sua vida. Em nome de Jesus, fique com essa palavra, que vocês recebam o bálsamo do Senhor no coração de vocês. Deus te abençoe e até uma próxima. Fique com Deus. Abraços.